Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos nos aproximando já do final da segunda parte, e nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, da cidade de Pardinho, São Paulo, e todo sábado, atualmente às 18 horas, mas nós estamos revendo esse horário. Nós estamos com alguns, talvez para o ano que vem a gente mude, nós estamos pensando em algumas alterações de horário aos sábados, mas por enquanto esse ano nós vamos manter esse horário aqui às 18, a gente pensou em passar para as 17, mas até o final do ano nós vamos manter esse horário, tá bom? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada para quem está aqui nos acompanhando ao vivo. É tão gostoso a gente estudar em grupo, né? A gente aprende mais assim com todas as ideias aí. E obrigada também para quem nos vê posteriormente, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar já o nosso estudo, porque nós estamos aqui na questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar, né, e agir em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Essa é uma questão assim muito interessante, né? Porque toda vez que tem filmes, por exemplo, né? Esses filmes que mostram pessoas obsediadas, né? E é uma ideia muito comum essa, né? Que o espírito ele entra, ele possui a outra pessoa, assim, né? Como será que funciona isso na prática? Você sabe como que é, Cadu? Como que funciona isso? Assim, será que é possível um outro espírito entrar no corpo de uma outra pessoa e começar a agir como se fosse ela? Assim? Boa tarde, Cadu. Que bom contar com você aqui no nosso estudo. Obrigada, viu? Muito boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, o espírito desencarnado, que pode estar por aí, ele pode influenciar o pensamento dessa pessoa. Ou seja, um espírito obsessor, por exemplo, ele pode influenciar negativamente a pessoa a ter atitudes ruins. Em situações mais específicas, como situações que acontecem durante a mesa mediúnica, o espírito ele pode entrar em sintonia com o espírito encarnado para que ele utilize da fala do corpo carnal para que possa se expressar. Mas nunca substituir o lugar daquele espírito, e sim entrar em uma sintonia, que nem o obsessor. Ele entra em sintonia com aquela pessoa que tem já aqueles hábitos ruins e frisa mais com que ela continue com esses hábitos ruins ou que eles aumentem. Exatamente isso, Cadu. Quer dizer que não tem essa questão aí da pessoa do espírito tomar posse do corpo, né? O corpo físico, ele é feito, ele está em sintonia com aquele espírito, né? Eu, Elaine, tenho esse corpo nessa encarnação, e é só eu, espírito, Elaine, que estou atualmente como Elaine, é que posso ocupar esse corpo, mas é como o Cadu falou, né? Que um espírito obsessor, ele pode ter uma sintonia tão grande com o corpo que ele começa a comandar através de uma sugestão, né? Olha só o que Kardec fala aqui, né? O que os espíritos falam para Kardec. O espírito não entra em um corpo como você entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado
cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Então, é aquilo da questão da sintonia, né? Se você tem os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, ele entra em sintonia, né? A fim de obrar, de agir conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, né? Então, ó, dá licença aqui, né? Eu vou pegar o seu corpo, né? Isso não existe, né? Isso é só coisa de cinema mesmo, né? Isso não existe. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, nós estamos, como espírito encarnados, desculpa, eu tô com Covid hoje, mas eu estou bem, só estou com essa voz ruim aqui. Então, como espíritos encarnados, nós estamos ligados ao nosso corpo e nenhum espírito vai poder substituir a gente naquele corpo, né? É exatamente isso que o Cadu falou. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, uma coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então, aqui, o que ele está perguntando, né? Ele está perguntando assim, será que existe, assim, um grau tão grande dessa sugestão, né? Como o Cadu falou, assim, esse espírito, ele está numa comunhão tão grande de pensamento que alguém, assim, pode ficar totalmente dependente de um espírito obsessor, né? De ficar assim, meio que possuído por ele e fazer tudo aquilo que o obsessor quer que ele faça, ele praticamente não tem mais vontade. Boa tarde, José Roberto, tudo bem? Você pode responder isso para a gente? Você pode colaborar com a gente aqui? Como que funciona esses casos de obsessão tão grande que parece que a pessoa perde totalmente a vontade? A resposta é sim. Tem uma pergunta do livro, acho que nós já passamos por ela, que fala, né, somos influenciados pelos espíritos? Sim, e muitas das vezes são eles que vos dominam. Aos olhos da nossa carne, dá até a impressão de que ele entra no corpo da pessoa, né? Mas não é, ele está influenciando na mente e faz com que o corpo seja aquilo que ele está pensando através do pensamento. Mas a resposta é sim. Exatamente. E é uma coisa tão interessante, né, José, né, amigos? Porque isso pode acontecer até do ponto de vista de encarnados, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas que dominam a outra, e a gente que está de fora desse relacionamento doentio, a gente fala, meu Deus, como é que pode essa pessoa ser influenciada desse jeito? Será que ela não vê, né? Será que ela não percebe que fulano tá dominando ela? Quer dizer, se um encarnado consegue dominar um outro encarnado, quanto mais um desencarnado, mas é sempre assim, vontade a vontade, não é que ele entra no corpo, né? Exatamente isso aí que o José falou. Vamos ver o que os espíritos falaram aqui para o Kardec, né? Sem dúvida, né? A resposta é sim. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la.
muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que exorcismos, têm sido tomados por possessos, né? Quer dizer, existem de fato pessoas que têm problemas mentais, que não tem nada a ver com possessão, com obsessão, e existem pessoas que sim, que são obsediadas e que têm a sua vontade assim meio que paralisada, né? Porém, essas pessoas, de alguma forma, elas consentem naquilo. Às vezes, assim, é tão difícil delas saírem desse estado, né? Fica tão difícil que parece que elas não têm como voltar atrás, né? Mas sempre existe o livre-arbítrio, né? Então, mas será que elas precisam de ajuda, né? Será que sozinha uma pessoa consegue sair desse estado? Eu acho que essa é a nossa próxima. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esses casos assim mais graves de obsessão, né? Que chega a ser uma possessão, né? Uma possessão é um termo meio errado, como nós vimos, né? É uma obsessão, porque a pessoa não pode, o espírito, ele nunca vai possuir o outro, né? Ele vai se infiltrar na vontade do outro, no pensamento, e ele consegue meio que dirigir a pessoa, né? Mas aí, assim, o que vocês acham, né? Será que essa pessoa obsediada, que está nesse grau de obsessão tão profundamente, ela consegue sair desse estado sem ajuda, só pela vontade dela, né? Porque nós falamos assim, ó, os espíritos falaram, sempre existe o livre-arbítrio, né? Essa pessoa, ela não estaria desse jeito se em algum momento ela não tivesse permitido que esse espírito fizesse isso na cabeça dela, né? Mas será que, depois que a coisa já está instalada, assim, será que é possível? Você que está com o microfone aberto aí, pai, quer ajudar a gente? Será que é possível a pessoa sair desse estado, um estado que ela está, assim, nesse ponto de obsessão? Ela consegue sair sozinha desse ponto? Uhum. Boa noite a todos. Primeiramente, eu estava lembrando aqui de 2 casos que eu conheci de possessão que a pessoa não tinha como resolver. Primeiro, quando eu era ainda bem garoto, que eu morava lá na periferia, e um cidadão, ele entrou num estado assim, estava no meio da rua, começou a tirar pedra nas pessoas, começou a querer agredir todo mundo e xingava, ficou transtornado, né? E, de repente, ele ficou bom. Aí ele teve uma atitude assim de quem não sabia o que estava acontecendo com ele, o que tinha acontecido, né? E as pessoas, então, falavam isso por desconhecer. Ah, vai ver que um espírito mau entrou nele e fez o que ele fez aí, né? E o segundo caso, já bem depois, foi o caso de um camarada que assassinou uma moça que tinha namorado com ele e desistiu do namoro. E ele se pôs a perseguir a moça e, por fim, ele matou a moça a tiros. E foi pego em flagrante, e quando ele foi pego, não reagiu na hora que foi pego, e aí ele disse que ele ouvia uma voz que dizia lá na cabeça dele que ele tinha que fazer aquilo, que enquanto ele não fizesse, ele não ia ter sossego. Quer dizer, isso é um caso de
possessão da vontade do outro, não do corpo dele, né? Mas da vontade, quer dizer, o espírito talvez tivesse algum entrelaçamento com ele, com a moça, não dá para explicar. E ele foi preso, né? Então, eu acho que a pessoa que chega nesse ponto em que não consegue reagir, ele precisa de ajuda. Principalmente se não tem o conhecimento das coisas que o Espiritismo nos traz. Que a pessoa fica pensando que é influência do diabo, ou então que é simplesmente um problema psíquico, né? E com tudo que há necessidade de tratamentos materiais, com remédio e tudo mais, mas eu acho que o tratamento espiritual é fundamental nesses casos. Certo, obrigada. Eu quero que o Benedito dê a opinião dele aqui como psiquiatra. Você já deve ter visto, não, Benedito, muitos casos assim como esse, né? De pessoas que vão parar em manicômio judiciário por terem feito atos ilícitos, inclusive, né? Matar alguém, por exemplo. Mas, assim, a pessoa está tão transtornada psiquicamente, né? Esses casos de obsessão tão grave que fazem com que a pessoa faça algo dessa natureza, chegue a esse ponto, né, de matar o próximo ou matar a si próprio, né? Quantas pessoas com esse grau de obsessão, elas tiram a própria vida, né? Como ajudar essas pessoas, Benedito? Você acha que elas têm como recuperar a vontade, né, o livre-arbítrio delas, sem ajuda exterior? Boa noite a todos. É um tema interessante, né? Porque são situações onde, depois que passa a crise, a pessoa volta a si, e ela costuma dizer: eu perdi a cabeça, não era eu que estava fazendo aquilo, não é? E são descrições muito sinceras, né? Não é só um jogo de palavras para escapar da justiça, né? Claro que há também pessoas que fazem propositadamente essas maldades e depois falam: oh, sabe como é, naquela hora eu não estava muito bem. Aí é outra história, não é o nosso caso aqui, né? Mas olhando para a situação que nós estamos vendo, né, que os exemplos do Orlando são muito ilustrativos para a gente, né? Na situação de briga, por exemplo, duas pessoas, uma começa a brigar com a outra, assim, e aí um deles, sabe, se exalta, né, além do razoável, se é que existe uma briga razoável, mas, enfim, comete uma loucura, né? E a pessoa depois volta a si e diz: não era eu perdi a cabeça, né? Então, para responder a sua pergunta, Elaine, eu acho que, se é possível, se essa pessoa pode se recuperar, eu diria que sim, eu acho que é plenamente reversível este quadro, mas ela precisa de ajuda, né? Numa grande parte dos casos, ela precisa de ajuda de um psiquiatra que vai medicá-la, porque, olhando agora pelo prisma da mediunidade, nós precisamos reconhecer que muitos desses casos são médiums, né? E por isso há esta facilidade de um espírito desencarnado atuar sobre a mente daquele indivíduo, né? E os medicamentos que nós prescrevemos, eles têm a finalidade de fechar os canais mediúnicos. E aí a pessoa fica, né, enquanto ela estiver tomando o medicamento, ela fica livre
da obsessão, da possessão, da fascinação, que são os vários estágios desse tipo de problema, né? Então, é possível, sim, uma reversão completa, basta que ela procure um bom profissional e que esse profissional tenha condições de prescrever o medicamento adequado para aquele paciente, e ele vai ficar estabilizado, né? E, em paralelo, como disse o Orlando, é muito importante que ele também tenha um tratamento espiritual para essa situação, né? Mas a minha resposta é afirmativa, eles podem se recuperar, sim. Obrigada aí pelas participações de vocês. Existem vários livros espíritas assim, escritos por Dr. Bezerra de Menezes, por Hermínio Miranda, que tratam desse tema obsessão, de obsessões graves, assim, né? E o que a gente vê é que tem que ter um tratamento médico e um tratamento espiritual, porque às vezes, assim, são casos de tão longa data, né? Há tantos anos que esse ser ele está sendo subjugado, que ele começa, primeiro que começa a passar para o corpo físico esses problemas da alma, né? A gente sabe que nós somos mente e corpo, então, assim, quanto mais tempo se arrasta esses problemas de obsessão, mais o corpo vai começar a sofrer também, né? E muitas vezes, do ponto de vista neurológico, vai criar no cérebro dessa pessoa problemas que precisam ser resolvidos com medicamentos, né? Como o Benedito falou aí, porque esse obsessor, ele tem várias técnicas de obsessão, né? Assim, a gente lendo os livros espíritas, a gente vê que eles muitas vezes colocam ovoides, né? Que são espíritos, assim, num grau de deterioração mental, assim, muito grande. Eles enchem o cérebro, o sistema nervoso central desses obsediados, desses ovoides que sugam energia da pessoa. Então, assim, do ponto de vista material, esses indivíduos, eles ficam, assim, muito debilitados. E eles, muitas vezes, precisam mesmo de tratamento psiquiátrico. Então, sempre quando a gente vai falar de obsessão, nós vamos falar de uma coisa, assim, muito complexa, que nós não temos a pretensão de achar que apenas um tratamento ou apenas outro vai resolver, né? Frequentemente tem que ser uma coisa conjunta. Obviamente que precisa ser uma coisa espiritual também, porque esse obsessor, ele é um filho de Deus, ele é uma pessoa também que está sofrendo. Se hoje ele é o agressor, ontem ele foi a vítima, né? Muitas vezes isso é assim que se dá, é um inimigo feroz, porque sofreu muito nas mãos desse que hoje é o obsediado. Então, ele também precisa ser tratado. Então, todos os livros que eu li sobre esse assunto, eles fazem um tratamento conjunto entre o obsessor e o obsediado, porque só você arrancar o obsessor não adianta, né? Muitas vezes, essa teia do obsessor e do obsediado é tão importante, é uma coisa tão assim, tão intensa, que se, por exemplo, falar assim, por que não vai num centro espírita e não arranca esse obsessor e não leva ele lá para longe, né, para salvar esse obsediado? Às vezes, a energia é tão densa ali, é tão colada, que o obsediado, ele passa a depender das energias do obsessor. E se a gente... Vocês estão me ouvindo?
E se a gente tirar de uma vez isso, às vezes o obsediado ele pode até desencarnar. Vocês já ouviram falar nisso daí? Você já ouviu falar, Lulu? Você já viu algum livro que fala isso, assim, que não adianta você arrancar o obsessor do obsediado? Filha, não só eu conheço, como eu tenho um livro da minha autoria e autoria do plano espiritual, onde nós falamos que existia uma pessoa profundamente perturbada, ela tinha vários espíritos perturbando, ela estava acamada, e de repente, alguém lá quis mandar aqueles obsessores embora, e aqueles obsessores foram embora, mas levaram consigo aquele espírito encarnado. Quer dizer, é a mesma coisa assim, você se livrar da dor de cabeça cortando a cabeça, né? Então, não adiantou nada, eles quiseram, assim, livrar aquela pessoa doente, expulsando, né, todos aqueles obsessores, e aqueles obsessores, então, foram embora, mas levaram com ele também o encarnado, que, no caso, acabou desencarnando. Eu falo isso num dos meus livros, mas eu não me lembro agora qual deles, infelizmente, não me lembro. É isso, querida. Assim, esses trabalhos de desobsessão, eles são muito complexos, muito demorados, né? Então, infelizmente, assim, não existe essa coisa fácil, né? Quanto maior o tempo que esse indivíduo está sofrendo esse processo obsessivo, mais a gente tem que ter paciência, tem que orar muito por essa dupla, obsessor-obsediado, porque são almas doentes, né? Os dois. Existe todo um tratamento de fluidoterapia, né? Passes, mudanças de comportamento. O obsessor, o obsediado, certamente ele tem que colaborar com isso, né? Ele tem que mudar a sua forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas. O obsessor, ele precisa receber ajuda. Então, assim, infelizmente, não é uma coisa assim, né? Porque as pessoas, muitas vezes, pensam dessa forma muito simplista, né? Isso daí, esse fulano tá obsediado, eu levo ele no centro, lá eles arrancam o obsessor e eu vou seguir com a minha vida normal. E isso não é assim que se faz, né? Eu queria até perguntar para Zezé, se você se sentir à vontade de falar para a gente, como que funciona isso, assim, nos centros que você já trabalhou, assim, você tinha trabalhos de desobsessão lá onde você trabalhava? Você tem alguma experiência, algum caso para contar para a gente? Se você se sentir à vontade de falar. Boa tarde, boa noite a todos já, né? Então, é feito tratamentos, né? São feitos Isso. vários passos, né? Ajuda nesse sentido a parte espiritual, né? E recomendo, assim, aí que a pessoa também vai, né? Se ajudando. É assim que vai fazendo, que, pelo menos que eu presenciei alguns, né? Exatamente, é isso mesmo, assim, através de passes, através da educação da alma, né, tanto o obsessor quanto o obsediado, eles precisam fazer evangelho no lar, eles precisam fazer a sua parte, né, a pessoa precisa mudar, não existe uma coisa que vai lá e desliga uma caixinha assim, né. Oi, bem, pode falar. Um detalhe importante é a participação da família, né? No caso do obsediado, né? do encarnado. Né? Claro, a família do obsessor também, mas muitas vezes a gente não tem acesso. Né? Mas aí disso cuida o plano espiritual. Né? A família do encarnado,
tem um papel importantíssimo na recuperação desses casos, né? Se a família for uma família, digamos assim, onde todos pensem mais ou menos do mesmo jeito, que tenha uma harmonia de pensamentos e uma harmonia de entendimento do que é que está acontecendo com aquela pessoa, isso facilita muito. Agora, famílias onde existe, por exemplo, um pensa uma coisa, outro pensa outra, né? Um pensa que precisa de um médico, o outro diz, não, médico não resolve nada, precisa ir só para o centro espírita ou só para a igreja, para o pastor fazer o exorcismo, né? Quando a família, às vezes, se divide entre opiniões diferentes, quem perde é o paciente, né? Então, é muito importante uma unidade, né, de pensamentos, de entendimentos dentro de todos os membros da família. E aí, às vezes, é preciso começar pela família. Ao invés de podemos também começar com o paciente, mas às vezes é preciso dar um passo atrás e começar, né, antes, né, fazendo um trabalho de educação espiritual para a família entender o que está acontecendo, porque aquele membro, aquele paciente, está inserido nessa família, né? Então, assim, o que eu quero só é ampliar essa noção que você falou, Elaine, que há uma necessidade de reeducar todos os pensamentos envolvidos nessa questão, né? Às vezes a gente fica olhando só para aquele indivíduo, né? E se esquece que ele tem uma família, né? Não que não estou querendo responsabilizar a família por isso, mas, de alguma forma, se a vida colocou aquele indivíduo naquela família, a família tem algo a ver, né? Pode ser, inclusive, que tenha sido chamada para ajudar aquela pessoa, mas a família, né, há uma integração de todos os membros, né, do chamado paciente e do seu entorno. Então, quando a gente consegue trabalhar com a família de forma que a família entenda, né, da mesma maneira o que está acontecendo, aí a coisa fica mais fácil. Então, eu só queria acrescentar esse fator, né, o ambiente ao redor do assim chamado paciente. Perfeito, Benedito, perfeito. Esse paciente, ele não está nessa família por acaso, né? E essa família, tendo esse paciente que frequentemente faz a família toda sofrer tanto, né? Porque ter um obsediado em casa é uma coisa muito difícil, né? Então, isso certamente não é um problema só da pessoa, é um problema da família mesmo, e essa família, sem dúvida, não está passando por isso por acaso, né? Então, é perfeito, a gente tem que fazer com que todos se elevem, né? Todos participem, todos aprendam a amar, perdoar, ter paciência, fazer preces, fazer evangelho no lar, tomar passe, como falou a Zezé, e com isso, além do tratamento médico, vai fazendo com que aquele obsessor também se converta, né? Então, você não vai tratar só do obsediado, você, de alguma forma, vai cuidar do obsessor também, né? Porque, senão, não adianta, né? Fica uma coisa pela metade aí, né? Então, vamos dar sequência aqui, que é isso mesmo que vocês estão falando. Então, aqui, olha só. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Né? É aquilo que a gente estava falando. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira, né? A pessoa pode sim, mas não é fácil, né? Não é fácil, frequentemente ela precisa de ajuda, e essa ajuda pode vir
assim, de todo esse conjunto de coisas que nós conversamos aqui, né? Mas ela precisa querer, né? No íntimo, a gente fala assim, não, mas essa pessoa não tem mais querer, né? Essa pessoa perdeu totalmente a vontade. Lá no íntimo, ela tem alguma vontade, né? A pessoa não fica totalmente sem uma fagulha do seu próprio livre-arbítrio e da sua própria vontade. Então, chega uma hora que ela cansa de sofrer tanto e ela, lá dentro dela, ela fala, olha, eu não aguento mais essa situação. Então, assim, ela precisa ter esse momento, assim, de falar, eu quero resolver isso, né? Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado, né, o obsediado, não perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, é tudo aquilo que nós conversamos, né? Existe uma forma da pessoa sair disso daí, caso ela não consiga sair sozinha, ter alguém que ajude, né? Que tipo de alguém é essa pessoa, né? Nós falamos bastante disso, eu vou ler aqui, ó. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, essa pessoa que vai ajudar, né? Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Quer dizer, não adianta você pedir ajuda para uma pessoa que é pior do que aquele obsessor, né? Que está no mesmo nível do que aquele obsessor, né? Quantas pessoas existem que vão procurar fórmulas mágicas em locais para fazer rituais, de pessoas que, né, não têm nenhum esclarecimento, né? Isso vai surtir efeito? Não vai, né? Então, qualquer pessoa que queira ajudar alguém que esteja obsediado, ela precisa ser melhor do que o obsessor, né? É isso que ele está falando aqui. Isso aqui é um negócio, eu vou, só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, que é algo bem interessante, que é sobre aquela passagem, só um minutinho. Que é uma passagem da Bíblia. Olha, vocês estão vendo aqui a minha tela, que está escrito Jesus cura os obsediados de Gerasa? Todo mundo está vendo? Eu estou vendo. Tá, Eu né? estou vendo. Eu vou ler isso daqui, então, porque é uma passagem muito interessante, muito conhecida, acho que todos talvez já tenham ouvido falar, né? Então, isso daqui está descrito na Bíblia, né? No Evangelho, num dos evangelhos aí, deixa eu ver qual aqui, enfim, está escrito aqui. E é algo, assim, muito interessante, né? Então, vejam só. Então, navegaram em direção à região dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Ao chegarem ao outro lado do mar, no país dos Gerazenos,
Logo que Jesus desceu do barco, vieram ao seu encontro 2 homens da cidade, possuídos por espíritos impuros. Eles que tinham saído dos túmulos eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles se puseram a gritar: que temos contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Um deles, que estava possesso de espíritos impuros, havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas no meio das tumbas, e ninguém conseguia mantê-lo preso, nem mesmo com cadeias, com correntes. Olha a força dos obsessores, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, né, com correntes e cadeias, tinha arrebentado os grilhões e estraçalhado as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E, impelido pelo espírito impuro, andava sempre, de dia e de noite, pelos túmulos, pelos montes e lugares desertos, dando gritos e ferindo-se com pedras. Logo que viu a Jesus, de longe correu, começou a gritar, prostrou-se diante dele e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te e conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus lhe disse: espírito impuro, sai deste homem. Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E com insistência os espíritos impuros suplicavam a Jesus que não os mandasse para fora daquela região e não os mandasse para o abismo. Ora, a certa distância deles havia uma grande vara de porcos pastando ao pé do monte, e os espíritos suplicavam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos para os porcos, permita-nos entrar neles. E Jesus lhes disse: ide. E os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a vara, que era cerca de 2.000, com grande ímpeto, precipitou-se pelo declive no mar, onde se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram e contaram o fato, inclusive o caso dos possessos na cidade e nos campos. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus para ver o que havia acontecido. E chegando-se a Jesus, viram o homem do qual havia saído os espíritos, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo, e ficaram com medo. Então, nós vamos parar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem da Bíblia aí. A senhora já conhecia, tia Florinda, essa passagem aí? A senhora já tinha ouvido falar dessa passagem de Jesus que curou o obsediado de Gerazano, né? Acho que é isso, o nome do local aqui, Gerasa, Gerasa é um local, e Gerazano é quem mora nesse local, né? Gerasa é uma cidade perto da Galileia. Boa noite a todos novamente. Eu já ouvi sim, Helene. Inclusive, o dono dos porcos ficaram bravos, queriam que Jesus saísse da cidade, né? Exatamente. E, nossa, é coisa para refletir mesmo, viu? Uma coisa muito pesada, né? Eu acho que é médios mesmo que tem aqui, né? Que parte da mediunidade que a pessoa tem, porque senão não aconteceria. E a pessoa também não é de bem, né? Isso daí, né?
ela é, assim, acho que ignorante, não conhece, né, as leis divinas, não quer nem saber de Deus, nem né, do Evangelho. Eu acho que é isso daí. A pessoa vai abrindo cratera, falando que não deve, achando ruim, xingando, brigando, matando. E é onde acontece essas coisas. Exato. São inimigos, né? E é uma coisa tão interessante, né, que ele fala assim, olha, qual é o seu nome? Legião, né? Tem até um livro, né, que chama Legião, que conta aí quantos espíritos obsessores pululam pela Terra, né? Qual que é o sentido disso, José? Se você puder nos ajudar a refletir isso daí, obrigada, tia Florinda. Por que será que alguns espíritos, eles ficam, né, eles ficam aqui entre nós, na nossa região, e alguns espíritos, eles falam, né, olha, não nos mande de novo para o abismo, né? O que é esse abismo que eles se referiam aí, né? Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, né? Eles sabiam, como eles estavam desencarnados, eles reconheceram em Jesus aquilo que nós falamos, essa autoridade moral, né? Eles falaram, ih, sujou, né? Agora chegou Jesus aqui, né? Não tem como a gente não consegue, assim, né? Um obsessor, ele sabe que ele está subjugado a uma vontade maior. Imaginem Jesus, né? Jesus é um espírito puro, é o governador espiritual da Terra, né? A autoridade moral de Jesus não tem nenhum outro ser humano que passou aqui pelo nosso planeta tem a autoridade moral que ele tem, né? Então, assim, e os espíritos reconheceram isso, né? E falaram, olha, não nos mande de novo para o abismo, né? Que abismo que é esse aí, José? Você pode colaborar com a gente, José? Você abre o seu microfone? Aí. Doutora, eu tive que dar uma saidinha aí, só peguei o final. Ah, tá. Então eu vou. Você quer que eu pergunte para outra pessoa? Pode perguntar. Tá. Quem que gostaria de conversar sobre isso? Cadu, você sabe onde que é esse abismo, né? Que os espíritos impuros, que eram uma legião, quantos será que tinham ali, não? 1.000, 2.000, 10.000, a gente não sabe. Eles mesmos falaram, olha, nós não somos nós somos uma legião, né? Uma chusma de espíritos, assim, e que reconheceram que Jesus era essa autoridade e pediram isso para Jesus, olha, não nos mande de novo para o abismo. Então, você sabe interpretar isso? Onde que é esse abismo? Bom, segundo o Espiritismo, a gente conhece os umbrais, que são regiões de sofrimento, digamos, entre aspas, por causa que o pensamento humano cria ele. Então, cada pensamento negativo que a gente tem vai reforçando esse umbral. E o umbral, ele tem diversos graus que interpenetram a nossa matéria. Então, o abismo seriam regiões profundas, próximas ao centro da Terra, onde espíritos sofredores, e ainda que não adquiriram tanta compreensão, acabam indo após o desencarne. Então, esses espíritos que ainda não compreendem a existência de Deus, acabam indo para lá devido a eles se sintonizarem com esse ambiente. Então, no Espiritismo tem uma lei que é mais ou menos assim, a gente sempre vai com o que a gente conecta. Se a gente se sintoniza com o mal, a gente vai para regiões más. Lembrando que o mal, ele é apenas a ausência do bem. Então, se essa pessoa ela carrega bondade no coração, ela vai para lugares bons. Não sei se ficou claro ou não. Exato, Cadu, ficou claríssimo. Isso que o Cadu falou é muito importante.
O umbral, ele começa aqui na Terra, né? A nossa região aqui, a crosta planetária, já tem vários locais aqui que são o umbral, né? Às vezes a gente fala assim, eu morro de medo de desencarnar e ir para o umbral, mas nós já estamos vivendo aqui, né, no umbral, né? Os locais mais difíceis aqui do nosso mundo, que tem uma sintonia mais pesada, eles já são aqui né, já fazem parte do umbral, esses espíritos. Imagina, assim, como deve ser horrível esses locais que o Cadu falou, lá nesses umbrais mais profundos, que são essas camadas mais densas do umbral, mais assim, profundas, né? Deve ser um local tão absurdamente, né, terrível, que esses espíritos rogaram para Jesus, olha, deixa a gente ficar aqui, não nos mande de novo para lá, né? Porque certamente eles já conheciam aquele local e já sabiam o quanto é sofrido, o quanto de dor, o quanto de terror que existe ali, né? Agora, se a gente pegar, assim, aqui no nosso mundo, uma penitenciária, um local aí né, onde o crime organizado está medrando aí, né, tá tomando conta, regiões de guerra, vocês imaginam o tipo de espírito que está nesses locais ali, e isso já é ali, eles não precisa ir muito longe para a gente encontrar esse umbral, né? Mas eles pediram para Jesus que não os mandasse de volta para esse umbral mais profundo que o Cadu falou, né? Que deixasse que eles ficassem ali mesmo, né? E Jesus os atende. Porém, houve o sacrifício de 2.000 porcos, né? Porque eles saíram dali e eles acharam que eles tinham que ir para algum lugar, então eles acabaram indo para esses porcos aí. Como que você vê isso, Benedito? Assim, o que será que isso significou para esses espíritos, para essa legião, assim? Por que Jesus permite isso? Alguém? Né? Vou perguntar para o Benedito e vou abrir aqui se alguém gostaria de falar isso, porque é uma coisa meio chocante isso, né? Assim, porque a gente fica com dó dos porcos, né? É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque o que os porcos tinham a ver, né, com essa legião de espíritos, né? E outra pergunta, e depois que os porcos morreram afogados, para onde foi essa legião, né? Então, eu não sei interpretar isso, Elaine. Gostaria que vocês me ajudassem. Uhum. Eunice, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Olha, eu também não sei dizer, não. Eu gostaria de ouvir isso. Sei. Quem que levantou a mão aqui? Deixa eu ver. O José Roberto. Oi, José. Fale para a gente isso. Eu acho que isso aí, não sei, no meu pensamento, acho que isso aí está sendo só uma questão de símbolo, né? Por exemplo, os porcos, na época, era interpretado como que criaturas sujas, nojentas, fedidas, né? Os piores animais, assim, entre nós, vamos dizer, do nosso quintal, né? Se você for ver, qual que é o mais sujeira que tem numa fazenda, num sítio? É a criação de porcos. Então, acho que aí os espíritos falam, eu prefiro que você me mande lá para aquela sujeira, para aquele lugar ruim, do que você me mandar para um umbral inferior, né? Acho que seria isso, mais simbólico. Aham, aham. Eu também acho que é isso, e esse local onde eu peguei aqui, essa matéria aqui, ele fala isso também, assim, que além de ser algo simbólico, né, assim, na verdade, Jesus, ele ficou com uma grande pena
dessa legião também, né? Então, veja, assim, é óbvio que nós temos que ajudar os animais, que nós temos que respeitar os animais, né? Porém, assim, naquele momento, Jesus, ele teve que escolher, vamos dizer assim, entre ajudar os obsessores e fazer com que eles, porque esses obsessores, eles eram tão pouco evoluídos que eles precisavam de alguma coisa material para si, né? Como vocês sabem, não existe nenhuma solução de continuidade por causa da morte, ou seja, a gente não se modifica, né? Os espíritos que nós encarnados, quando desencarnamos, nós vamos continuar sendo aquilo que somos, né? Muitos desencarnados, eles precisam ainda dessa materialidade, né? Eles precisam sentir que eles estão comendo, que eles estão bebendo, que eles têm frio, eles têm fome, eles têm muitas, quanto menor é o desenvolvimento espiritual desse ser, mais ele é apegado. Então, ele precisava de alguma coisa material para ele continuar vivendo, entre aspas. É óbvio que ele já tinha desencarnado, mas, assim, essa materialidade, esse fluido vital, vamos dizer assim, dos porcos, era algo que eles precisavam naquele momento, né? Como nós, veja assim, quantos de nós comemos carne, comemos, né, sacrificamos animais para que nós possamos sobreviver, né? Assim, nós precisamos pensar nisso, né? Assim, às vezes a gente se espanta com esse tipo de coisa. Porém, a gente não se espanta de saber que todos os dias os matadouros estão matando aí centenas, milhares de bois, de vacas, de porcos, de galinhas, etc., para que nós possamos comer. Então, esses espíritos, eles precisavam dessa materialidade também, né? E aí, entre Jesus fazer isso, né? Deixar que eles fossem para o abismo profundo e continuassem ali para que, inclusive, eles pudessem ter uma oportunidade, né? Deles, ao saírem esse obsediado, poderem crescer espiritualmente, Jesus fez essa opção, mesmo porque esses porcos, eles eram, na época, isso que o José Roberto falou, eles tinham essa conotação de impureza, tanto que até hoje os judeus não comem porcos, né? É uma carne proibida ali, né? Então, existia essa conotação de sujeira, olha, então você vai ali para sujeira. E os donos dos porcos, eles eram pessoas que tinham adquirido aqueles porcos também de uma forma ilícita, né? Jesus sabia disso. Então, assim, esse prejuízo, ele fazia parte também de uma lição maior que Jesus queria dar para os donos dos porcos também, né? Será que ficou claro? Alguém gostaria de complementar isso? Alguém gostaria de falar? Ficou claro para a gente o porquê dessa passagem? Eu acho que está claro. Eu só estou curioso para saber o que aconteceu com essa legião depois que os porcos morreram. Então, isso não fica claro, né, na Bíblia, mas, assim, o que esse texto fala é que essa legião, ela se dobrou a Jesus, né? Esses espíritos, eles reconhecem a autoridade moral de Jesus, certamente não todos naquele momento, mas muitos veem aquilo que Jesus, né, representou, que Jesus fez, a vibração de Jesus,
e certamente acabaram mudando suas atitudes, né? Isso não fica claro, isso é algo que a gente infere, né? Que a gente supõe. Mas a autoridade moral de Jesus é uma coisa tão intensa, que quem leu o livro há 2000 anos, né, quando Públio, que era aquele senador, assim, abaixo do imperador era ele, né, uma das pessoas mais influentes, mais importantes de Roma, quando ele chega, ele vai chegando perto de Jesus, né, ele vai chegando, ele nem está ainda, ele já vai ficando assim, com um sentimento diferente. A hora que ele vê Jesus, ele cai de joelhos, né? Ele começa a chorar, né? Um homem que nunca tinha chorado na vida, que era uma pessoa dura, né? Orgulhosa. Então, a autoridade moral de Jesus é algo assim, muito, a gente não tem noção, né? Então, certamente, toda essa legião de obsessor parou, né? Fala assim, opa, peraí, agora chegou alguém que é muito mais do que nós e nós vamos precisar prestar atenção, né? Então, é isso que Kardec fala aqui nessa parte, né? Que qualquer um que queira domar um obsessor, né? Que queira exorcizar, entre aspas, né? Esse termo é muito ruim, mas assim, qualquer um que queira ajudar o obsessor e o obsediado precisa ser moralmente superior a ele, né? Eu vou só ler mais uma coisinha aqui, que é, assim a gente termina aqui, que é rapidinho aqui, que nós já estamos 3 minutos passando aqui do horário, mas é só para a gente encerrar esse tema aqui, e aí a gente já encerra aqui, ó. Então, aqui, ó, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? De forma alguma, né? E os maus espíritos se riem delas, né? E se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério, né? Não tem o menor sentido, né? Não é por aí que os espíritos vão deixar de obsediar alguém. Pessoas animadas de boas intenções e que, apesar disso, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Aquilo que o Cadu já falou, né? Assim, a sintonia, alcançar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam-se, né? Então, de tanto você mudar a sua sintonia, né? Evangelho no lar, oração, boas atitudes, fazer o bem, fraternidade, toda essa reforma interior que a gente fala tanto, isso é uma forma de o obsessor falar, ai meu Deus, ou ele vai seguir o seu exemplo, ou ele vai embora, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, os que agem, não os que se limitam a pedir. Então, a prece é importante, mas as nossas atitudes, elas são muito mais, né? É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é isso aí, a gente tem que fazer sempre a nossa parte, porque daí, né, é sempre aquela coisa, ajuda-te que o céu te ajudará, né? A gente tem que pedir, tem que rogar, mas a gente tem que fazer a nossa parte sempre, né? Alguém gostaria, Benedito, você gostaria de falar alguma coisa ainda? Não, está ótimo. Só quero agradecer a todos pelo aprendizado de hoje.
Beleza. Mãe, você gostaria de fazer alguma complementação? Não, filha, está tudo muito bem explicado e eu agradeço bastante pelo aprendizado. Eunice, eu acho que você falou pouco hoje, né? Eu acabei chamando outras pessoas aí e eu estou meio ruim hoje. Ótimo, muito bom. Você quer complementar alguma coisa? Não? Cadu? Agradeço. Tia Florinda? Foi muito boa a aula de hoje, gostei muito. Não, tá. Assim, né, meio triste também de pensar nas maldades, assim, nas pessoas que não entendem ainda. E eu gostei muito, Helene, foi muito edificante a aula. Agradeço de coração. Zezé, você gostaria de conversar alguma coisa, querida, de complementar? Não, querida, eu só tenho a agradecer. Um grande aprendizado hoje. Pai, você quer completar alguma coisa? Não, filha, não há necessidade, porque foi completo hoje. Valeu, aprendemos bastante também. Que bom. Eunice, você faz a prece para a gente? Assim, você fala mais um pouquinho, eu ouço um pouco mais sua voz. Obrigada. Faço sim. Agradecidos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizados. Vamos agradecendo pela vida, por essa existência e por tantas benéficas. Deus nos deu tanta oportunidade, uma terra maravilhosa que tudo produz. Então vamos serenando nossa mente, agradecidos, com o coração aberto, amoroso. Vamos encerrar uma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Né? Boa noite a todos. Uma boa noite.